Graças e paz, amados, boa noite a todos, que Deus abençoe você que chegou aqui, você que vai assistir esse culto online, que Deus poderosamente nessa noite ministre ao teu coração. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, vamos orar? Feche teus olhos, lembra do teu dia, lembra que Deus te deu essa oportunidade, mais uma vez, de estar na casa dEle. Isso é um privilégio, isso é uma alegria muito grande, não é religiosidade, mas é vir para cá para adorar esse Deus, porque Ele merece todo a nossa adoração, o nosso esforço, né? E eu tenho certeza que você tem muitos motivos também para agradecê-lo nessa noite. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer pelo momento, Deus, que o Senhor nos permite de estar no culto na tua casa, junto com os nossos irmãos. Somos gratos, Pai, porque saímos e retornamos ao nosso lar e o Senhor nos deu vida, o Senhor nos guardou, nos deu livramento, ó Deus, durante todo esse dia. Agora, Senhor, nós queremos pedir perdão também pelos nossos pecados. Tudo aquilo que cometemos contra o Senhor, ó Deus, que fizemos contra a tua palavra, ó Deus, diante do Senhor, nós queremos pedir perdão, perdoa-nos, ó Deus, e nessa noite também, Senhor, contempla o coração de cada um de nós, e que o nosso louvor, a nossa adoração, suba, ó Deus, ao teu trono, e o Senhor se agrade do nosso ajuntamento. Eu já quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor já está presente no nosso meio. Eu já quero te agradecer porque o Senhor já está conosco, e eu sei que o Senhor anda, ó Deus, no meio da tua igreja, no meio de 7 candeeiros de ouro. Então, nessa noite, passeia no meio de nós, contempla cada filho teu nesta noite, Senhor, e que o louvor, a adoração te agrade, ó Deus, exalte poderosamente o teu eterno nome. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e receba todo o louvor, toda a adoração. Também, Senhor, enquanto nós estamos aqui, contempla a nossa vida e ministra ao nosso coração a tua palavra. Ó Deus, ministra em nosso coração, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco, e que em tudo o teu nome seja glorificado e exaltado para todos sempre. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 18, verso 1. Até o verso 14. Vou puxar um pouquinho aqui na leitura, mas vai ser rápido. Isso. Mateus 18, verso 1 até o verso 14. Diz assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor entrar no reino, na vida, manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos, para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham?
Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Que Deus poderosamente continue ministrando a tua palavra, o seu louvor ao nosso coração, e com muita alegria fiquemos em pé e adoremos ao Senhor para a honra e a glória de Deus Pai. Pai Senhor, irmãos, boa noite a todos. Vamos estar cantando com muita alegria para o nosso Senhor. Nosso alvo é Cristo Jesus. Amém. Glória a Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
Quantos creem que o grande eu sou está aqui esta noite? Amém. Então adoro Ele na beleza da sua santidade. Amém. Glória a Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia. Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso,
resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia. Diga ao Senhor essa noite: olha para mim, Senhor, pois eu preciso do seu olhar. Preciso de ti, Senhor. As lutas são muitas, são difíceis, mas o Senhor, Ele olha por nós e nós olhamos para Ele da mesma forma e Ele ouve a nossa oração. Então, confia no Senhor, espera nele. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu me humilho
vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, essa noite, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, Aleluia. pois eu preciso do teu olhar. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe quem é cada um de nós nessa noite. O Senhor sabe, Deus, das nossas maiores necessidades, os nossos pequenos e os nossos grandes sonhos, as nossas alegrias e as nossas dificuldades.
E olhando, ó Deus, ouvindo, ó Deus, esse louvor, Pai, nós podemos numa só voz nessa noite pedir: Senhor, olha para nós. Olha para nós, Senhor. Entra, ó Deus, na nossa casa. Entra na nossa vida. E nós fazemos, ó Deus, o que for preciso, não porque o mérito é nosso, Senhor, mas porque reconhecemos que só o Senhor pode na nossa vida. Não há outro, não há ninguém que possa acrescentar qualquer coisa, ó Deus, à nossa casa, à nossa vida. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode. Então olha para nós, Senhor. Olha para nós com o teu olhar de amor. Olha para nós com o teu olhar de misericórdia. Vê as nossas mazelas, as nossas dificuldades, Pai. E entra com providência, ó Deus, na nossa vida, Senhor. Senhor, talvez chegou pessoa daqui nessa noite precisando de um milagre que só está no íntimo dela, Senhor. Só ela e o Senhor sabe. Quiçá, ó Deus, a esposa, quiçá o esposo. Senhor, mas eu sei, Pai, que o Senhor conhece. E a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor conhece cada um de nós. Antes que saísse uma palavra de nossa boca, o Senhor já conhece todas as palavras, tudo que nós vamos falar. O Senhor já tem o diagnóstico perfeito. O Senhor já sabe quais são as minhas mazelas, minhas dificuldades, os meus problemas. Então nessa noite, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, olha por nós, olha por essa igreja, Senhor. Continua levantando essa igreja, sustentando essa igreja. Senhor, levanta, Pai, e como cantamos nos outros, ó Deus, no outro louvor também, Senhor, montanhas vão cair, demônios vão cair, ó Deus, em nome de Jesus, e o Teu reino vai avançar, e o Teu reino continua avançando, e a Tua igreja continua avançando. Então nessa noite, Pai, olha para nós, olha para esse lugar, olha, ó Deus, para cada um de nós, olha para cada família. Ah, Deus, olha para os nossos filhos. Não deixe os nossos filhos se perderem, Pai. Não deixe os nossos filhos ficarem pelo meio do caminho. Mas, Deus, olha para eles, Senhor, nesta noite. Ó Deus, e chama, ó Deus, pelo nome. Ó Deus, busca pelo nome, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, olha para nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, toma a Tua igreja, Senhor. Toma cada um de nós que chegou aqui nesse lugar. Toma aqueles, ó Deus, que estão em dificuldade e não puderam estar aqui. Toma os enfermos da Tua casa. Senhor, Deus, entra com providência. E, ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa só. Muito obrigado porque a Tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu sei que isso é verdade, Senhor. Eu sei que o Senhor olha para nós. Então, Deus, olha para esse lugar, olha para a nossa vida e venha, por favor, Senhor, em nosso favor. Abençoe, abra as comportas dos céus, abra o mar, ó Deus, na nossa frente. Senhor, ó Deus querido, não deixe que o fogo nos queime, não deixe que venhamos nos afogar, ó Deus, mas que nessa noite, Pai, milagres do Senhor aconteçam, maravilhas do Senhor aconteça, sinais do Senhor aconteça na nossa vida e a gente enxergue, a gente comece a lembrar, ó Deus, que há um Deus nos céus, um Deus interessado na nossa vida, um Deus que faz tudo perfeito, um Deus santo que zela pela Tua palavra, um Deus que cumpre as Suas promessas. Nessa noite, Pai Santo, venha ao nosso encontro, Pai, venha ao nosso encontro e faça maravilhas, Pai, para a Tua honra, Pai, e Tua glória, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Deus abençoe o ministério de louvor. Eu estava ali, eu falei, cara, são 3 louvores que falaram poderosamente ao meu coração nessa noite. E esse último também. E quando a gente está sedento, Deus só vai falando, né? Que maravilha. Eu vou chamar a irmã Fabiana nesse momento, mas está com a oportunidade de adorar o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite possamos engrandecer e declarar que o nosso Deus, Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa glória.
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do meu Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do meu Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do meu Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A glória, a força e o poder
Então vamos logo. Isso. E no 375, no cantor, eu queria aquele Sou Feliz. Eu não sei qual é o número, é 475. Não... Oi? Isso, confere aí para mim. Enquanto isso, abre a tua Bíblia em nome de Jesus, Mateus capítulo 9, verso 35. É esse mesmo? É esse mesmo? Se não for, aí pode ser outro aí, em nome de Jesus. Oi? Que é isso? Não estou ouvindo direito, não. Diz assim, Mateus capítulo 9, verso 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, você vai ter a oportunidade de ofertar, abençoar a casa do Senhor nessa noite com o teu dízimo, com a sua oferta, para a honra e a glória de Deus Pai. É isso mesmo? É isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí mesmo. Então você vai ficar em pé em nome de Jesus? Tem ninguém cansado aqui? Tem? Não, né? Tem roupa. Isso. Então tá bom, vamos cantar. Hein? Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo na luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus eco da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Meu Deus. Deixa eu chamar o irmão Fábio. Vai estar vindo para cá para frente. No final, a gente vai estar orando pelas famílias, em nome de Jesus. Tá bom? Espera só o Fábio chegar aqui. Isso. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos na Tua casa juntos.
louvando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por essas ofertas aqui depositadas no teu altar. Que eu possa receber com cheiro suave, Senhor, e abençoe cada família aqui representada, Pai querido. Agora, Pai, em nome de Jesus, eis aí o teu servo Fábio. Usa, ó Deus, o seminarista Fábio. Usa conforme a tua vontade, Deus, que possa vir palavra dos altos céus aos nossos corações essa noite. Que possamos sair daqui fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, eu oro no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Eu costumo dizer que já devo ter subido aqui ao púlpito para trazer a palavra umas 30 vezes, desde que eu vim para a primeira igreja batista do Guarani, mas todas essas vezes é como se fosse a primeira, que realmente a gente vem, a gente sabe da responsabilidade que temos e o temor que temos pelo Senhor verdadeiramente nos deixa de maneira tal que a gente fica de como o que vou falar, o que eu vou dizer para essa plateia, por que eu vou dizer para meus irmãos, porque é muito sério quando nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e fazer a vontade do Senhor. Amém? Abra comigo, amados, um texto muito conhecido em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de 11 a 19. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu várias mensagens a respeito, eu mesmo, várias vezes. Amém? Eu estou na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos, Deus querido, na tua presença, na tua casa, Deus amado. Viemos te pedir, Pai amado, neste momento, que teu Espírito Santo venha conduzir todas as coisas, amado. Venha, Pai amado, me usar segundo a sua vontade, Deus querido. Pai querido, que neste momento somente o Senhor venha aparecer. Tudo que será dito nesta noite seja para a glória do teu nome, Deus querido. E viemos te pedir, Deus querido, que o Senhor venha agir com poder e com autoridade, Deus amado, no nome santo de Jesus, Pai amado, que possamos ver milagres acontecendo aqui nesta noite, Deus querido, e que os seus filhos que vieram te buscar saiam daqui com a resposta a qual vieram buscar, Pai amado. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. A igreja pode se assentar, amém? Amados, é um texto, como eu falei anteriormente, que todos nós já ouvimos, já lemos, já vimos vários pregadores trazendo essa palavra a respeito dos 10 leprosos, mas esta noite a proposta a qual Deus colocou no meu coração, eu não estou aqui para falar a respeito da doença em si, do que estava acontecendo com aqueles 10, mas se nós analisarmos e vermos o contexto dessa história a qual Jesus está contando, verídica, é que no capítulo 9, Jesus ele está fazendo um grande evangelismo. Na verdade, em Lucas 9, de 1 a 6, Jesus ele convoca os 12 discípulos para que viesse estar ali pregando o evangelho e fazendo uma grande evangelização aonde eles se encontravam. Eles estavam na Galiléia.
E diz assim a palavra de Deus em Lucas 9, de 1 a 6, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrades, ficai ali e de lá saíreis. E se em qualquer cidade vos não receberes, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Em Lucas 10, Jesus ele começa a chamar os 70 para dar continuidade nesse plano de evangelização. A gente pode analisar que quando Lucas 10, Jesus ele vem dizendo, mas quando entrarem numa cidade, ele repete, e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês, fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 70 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegram-se, não porque o Espírito se submete a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, ou no livro da vida. O contexto que eu trouxe para os irmãos esta noite, vem uma explicação no capítulo 17, quando Jesus, ele sai da Galileia, e no versículo 1, vem dizendo, acontecendo que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus estava saindo da Galileia, o Senhor viajava para o leste do Jordão, que ele atravessaria e viajaria rumo ao sul para Jerusalém, pelo lado oeste, que era a rota mais longa. Abrindo um parênteses, eu preciso dizer que a igreja que não evangeliza é uma igreja que só faz tudo para dentro de si e não se preocupa com aqueles que estão fora. E a meta de Jesus Cristo era o ID, era a evangelização. Eu vou pedir para o Marcos colocar um mapa aqui para a gente poder entender o que estava acontecendo, porque lá em Lucas 9, no versículo 51, 52 e 53, diz assim, aconteceu que completando seus dias para a sua assunção, levado aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Consegue aumentar um pouquinho, Marcos? Vocês estão vendo bem, amados? Vamos lá. O que eu quero mostrar a vocês? Que Jesus, ele começou o ministério junto com os seus discípulos de evangelização na Galileia. E ali ele estava em Cafarnaum, Gerazim, e em todas as vizinhanças que estavam ali na Galileia. E passando,
a palavra de Deus diz que ele passou pelo meio de Samaria, quer dizer, na divisa de Samaria. Ele passou pela divisa de Samaria quando estava indo para Jerusalém. Ele poderia sair da Galileia, ir direto e fazer um caminho mais curto para Jerusalém. Mas Deus ali, ele tinha um propósito de simplesmente passar naquela aldeia. E ele, Jesus, quando ele passa pelo meio de Samaria, ali ele encontra aqueles 10 homens, aqueles 10 leprosos, que ao chegar diante do Senhor Jesus, pode tirar Marcos, ao chegar diante do Senhor Jesus, eles avistam Jesus Cristo de longe, porque nós sabemos também que na lei levítica, eles deveriam ficar 30 metros distante do ser humano, ou 100 passos longe dele, que não poderiam se aproximar. Mas esses homens, eles ouviram falar de Jesus, eles ouviram a respeito das maravilhas que Deus tinha feito. Esses homens, eles souberam que Jesus Cristo estava passando por ali naquele lugar, e Jesus fez propositalmente, porque ele deveria passar por Samaria, na divisa entre a Galileia. E quando nós olhamos em Lucas 9, 51 e 52 e 53, vamos reparar que foi a única cidade a qual os seus discípulos não conseguiram chegar, porque eles não foram bem recebidos. Mas Jesus, da mesma forma, uma coisa que eu quero falar com vocês, e falo para mim também, é que Deus, ele pode demorar a chegar. A resposta que nós estamos pedindo ao Senhor, muitas das vezes, pode parecer que está distante, mas Deus, ele vem na hora exata, na hora que ele deseja vir. E não foi diferente com esse povo, com esses 10 que estavam ali. Quando nós vimos aqueles 10 que estavam com aquela doença, estavam com enfermidade, nós também podemos pensar que não somente era enfermidade, mas só que a sua dignidade, eles estavam totalmente fora da sua família, eles estavam totalmente fora, sem a sua identidade, porque eles tinham uma doença a qual eles precisavam estar afastados da sua cidade, dos seus familiares, e ficavam à parte. Então, naquele momento, o Senhor Jesus aparecendo a eles, eles estavam tendo a única oportunidade de poder resgatar tudo aquilo que eles tinham perdido. Vocês podem analisar que no versículo 12, diz assim: entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E de longe eles clamaram ao Senhor, eles gritaram ao Senhor Jesus, eles pediram de maneira tal, porque eles não poderiam perder essa oportunidade de estar diante daquele que poderia fazer todas as coisas sobre a sua vida. Ele era o único, era a única solução, a única chance que eles tinham, era clamar em alta voz. E ali eles clamam, eles gritam, eles pedem ao Senhor Jesus, eles chamam a atenção de Jesus, eles chamam a atenção do nosso Deus, e Deus olhando, Jesus olhando para eles de longe, ele olha para ele, no meio daquelas peripécias da vida daqueles homens, ele simplesmente só fala para que eles vá, ide e se apresente aos sacerdotes. Jesus, ele não dá uma palavra de cura, Jesus, ele não fala que a sua fé, por conta do pedido deles, eles iam ser curados naquele momento. Ele só pede para que aqueles homens caminhem, para que eles vá. E ali a gente pode perceber que eles obedeceram à voz do Senhor. Ali eles tiveram uma fé tamanha que eles pediram ao Senhor, porque através da sua palavra nós iremos. E ao caminhar, eles foram curados antes mesmo de chegar no templo para se apresentar aos sacerdotes. Amados, o que eu aprendo com isso?
que é no caminhar que Jesus ele trabalha, que é no nosso caminhar que o Senhor ele opera milagres, que é no nosso caminhar para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, para as coisas do Senhor, que Jesus ele começa a operar maravilha na nossa vida e no nosso meio. É no caminhar com Jesus, independente da situação a qual nós estamos passando, das dificuldades que estamos vivendo, dos problemas que estamos verdadeiramente passando ali, o Senhor ele só dá uma ordem: caminhe, continue, vá em frente, que eu estou com vocês. Esse Deus que nós servimos é um Deus de longe, é um Deus de perto. Ele é aquele que basta somente uma palavra e ali o milagre acontece, a cura acontece. O que você está precisando, a porta de emprego se abre. Esse Deus, ele simplesmente está ali, olhando para o nosso coração, olhando para a nossa vida, sabendo que a sua fé, a maneira que nós obedecemos a cada momento, Ele vai operando na nossa vida. Deus, ele pode fazer um milagre imediato? Pode, porque Ele é Deus. Mas muitas das vezes, Ele trata da nossa vida de acordo com a nossa caminhada e de acordo com a nossa busca diante da sua presença. Aqueles homens, amados, eles vão de maneira tal, e Jesus também não está preso à religião. Eu quero abrir esse parênteses porque lá em Mateus, capítulo 8, no versos 2 e 3, Jesus estava descendo do monte, e ali veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Ele é Deus, todo o poder está em suas mãos. Jesus é aquele que toca aonde você está precisando. Ele toca muitas das vezes na ferida, aonde ele vai lá no âmago do seu problema e toca para que você possa sair dali curado, para que você possa sair com a resposta. Esse nosso Deus, Ele é aquele que não tem problema de religiosidade. Ele ultrapassa todas as coisas, porque ali nós vimos que os 10 ficaram distante dele por conta da lei levítica. Já em Mateus, ele se aproxima, porque ele é Deus, e ele faz como ele quer. Ele opera da maneira que ele deseja operar na nossa vida. E ali, o que nós devemos fazer é dar glória a esse Deus Todo-Poderoso. Verso 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Gritaram porque tinham ouvido muitas coisas maravilhosas a respeito desse Jesus. Eles clamavam a esse Deus. Eles estavam em certas situações da sua vida que, humanamente falando, não teria mais jeito. Não, naquela época não tinha hospitais, não tinha recursos, não tinha nada o que fazer. Somente Jesus Cristo era a única solução para a sua vida. E ali eles se dispuseram a buscar, a clamar, a chamar por esse Jesus. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Amados, eu não sei o que você tem precisado, o que está acontecendo na sua vida, mas saiba que quando nós clamamos, porque o clamar é diferente de nós orarmos somente, o clamar é algo que vem do âmago do nosso coração, é algo que vem lá de dentro de nós, aquilo que só nós mesmos sabemos, aquilo que está acontecendo e aquilo que nós estamos precisando. E quando eles abrem a sua boca clamando ao Senhor, o Senhor de longe, Ele só dá uma palavra. E essa noite, Ele está ouvindo o clamor de cada um aqui, Ele está sondando o coração de cada um aqui, e tenho certeza que o milagre vai acontecer na vida de vocês. Eu tenho certeza que esse Deus se faz presente aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui, olhando cada dificuldade, cada pedido de oração, cada propósito a qual você tem colocado diante do Senhor. Ele tem olhado para você nas suas dificuldades, Ele tem olhado para você lá no teu quarto, Ele tem olhado para você lá no teu trabalho, Ele tem olhado para você. Os olhos do Senhor não estão distante de vocês, os olhos do Senhor estão sobre todos.
E Ele tem o melhor para nós. É o tempo dele, amados. Da mesma forma a qual o Senhor se demorou, evangelizaram, fizeram tudo ali na Galileia, para passar pelo meio de Samaria por conta de um propósito, porque ali tinha pessoas, tinha homens que estavam precisando. E muitas das vezes nós estamos passando por certas situações, que nós temos nossos parentes, nosso pastor, pessoas orando junto conosco, e a resposta muitas das vezes parece estar longe de acontecer, mas o Senhor não se esquece. O Senhor está guardando e recebendo todas as nossas orações, todas as nossas petições. Ele tem recolhido lágrimas e tem levado para derramar no teu momento certo e na hora certa. Ele deixa de seguir um caminho para ir visitar você lá no seu problema, lá aonde você está precisando. Esse é o Deus que nós servimos. Verso 14. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. Jesus deu uma ordem: vai andando para a casa de Deus, vai diante do sacerdote. O lugar que nós temos que ir, o lugar onde nós encontramos socorro. Qual é o lugar que nós encontramos refrigério para nossas almas? É a casa do Senhor. É na casa do Senhor que o Senhor Jesus, ele fala: vá buscar a minha presença, que ali no caminho, como eu falei, eu estarei operando maravilha na sua vida. No caminho para a casa do Senhor, no caminho para o sacerdote, no caminho o Senhor estará operando maravilhas. É no caminho, amados. Jesus nos disse que seria fácil. É o esforço que nós temos que ter, muitas das vezes, em se dispormos a buscar esse Deus. Cada um de nós sabemos aonde o nosso calo aperta. E sabemos que temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que está pronto para nos servir, um Deus que nós temos ali ligação direta para falar com Ele, pois o véu foi rasgado e hoje nós podemos estar diante do Santo dos Santos, falando com Ele, pedindo a Ele, entregando a Ele, se derramando aos seus pés. Esse Deus, Ele é todo poderoso, esse Deus é maravilhoso. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele tem visto, Ele tem olhado as nossas aflições. É na família que o Senhor, Ele quer trabalhar, porque nós estamos pedindo, e Ele vai trabalhar na família. É na família que o Senhor está dando livramento àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ali Ele está lá trabalhando através das nossas orações, das nossas petições. Deus, Ele tem olhado e tem ouvido os nossos clamores pelas nossas madrugadas e no dia que nós se encontramos aqui para pedir, para orar diante dEle. Ele está ouvindo cada um de nós, amados. Verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quantas das vezes nós recebemos, pedimos, Deus opera, Deus faz, e muitas das vezes nós se esquecemos de agradecer, de glorificar, de dar honra, de dar glória para Ele, que foi Ele que permitiu tal coisa acontecer. Nós vimos que os 10 estavam ali no mesmo propósito. Os 10 estavam simplesmente pedindo e querendo a cura. O Senhor atendeu os 10. Um voltou glorificando a Deus em alta voz. Todo crente deve glorificar a Deus, porque o que Ele fez por nós já é motivo de nós glorificarmos. Se nós virmos o que Ele fez na grande salvação, na cruz do Calvário, já é motivo de nós olharmos e todos os dias estar glorificando esse Deus, porque Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos deu vida enquanto nós não tínhamos vida. E é momento de fazer igual esse homem fez,
Vindo ele, glorificou a Deus, voltou em alta voz, dando glórias a esse Deus Todo-Poderoso. Foi na cruz, amado, foi na cruz que nós recebemos o melhor, porque tudo aquilo que temos aqui na terra é perecível, tudo vai passar. Tudo que a gente pede a Deus aqui na terra, materialmente, passa, mas a nossa vida eterna, que Ele preparou para nós, é motivo de todos os dias nós estamos dando glória a esse Deus. É motivo de pedir obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque lá no terceiro dia o Senhor ressuscitou e o Senhor pôde me dar vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tem feito maravilhas na minha vida, porque hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu posso dizer, Senhor, que o Senhor tem trabalhado ao meu favor. Hoje eu posso dizer, Senhor, que tudo aquilo que nós fazemos é porque o Senhor tem permitido. Tudo que eu sou é o Senhor. Tudo que somos é Deus que faz. Versos 16, 17 e 18 diz: E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que nós estamos vendo aqui é Jesus tipificando. Ali tinha 9 israelitas e 1 samaritano. Jesus ele está dizendo que os 9 eram judeus, que ele veio para eles e eles o rejeitaram. E o samaritano era o gentil, que somos nós, que recebemos esse evangelho primeiro. Ele coloca 9 no meio, que são os judeus, e coloca o samaritano, como eu e você, para glorificarmos esse Deus, pois a nossa fé em Jesus Cristo nos salvou. Foi a fé desse samaritano, crendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que ele estava pedindo, porque ele só pedia uma cura, mas ele recebeu a salvação, ele recebeu a vida eterna, ele recebeu o maior dos maiores milagres, que é a vida eterna com Deus. E hoje, esta noite, o Senhor Jesus está aqui para dar para você aquilo que você tem pedido. A vida eterna nós já temos, mas o que nós estamos pedindo ao Senhor? O que nós estamos precisando diante desse Deus? O que o Senhor, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele, muitas das vezes, Ele quer ouvir o seu clamor. Muitas das vezes, Ele quer ouvir você falar com Ele. Muitas das vezes, as lágrimas descendo para que Ele possa ver que realmente é aquilo que você deseja, que você precisa. Porque cada um de nós sabemos o que viemos buscar esta noite. Cada um de nós viemos à casa do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo, mas também viemos para pedir. Hoje é culto de oração, amados. É o culto a qual o Senhor se faz presente, não só hoje, mas como todos os dias, na casa do Senhor. O Senhor se faz presente aqui nesse lugar, e o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O que você tem pedido ao Senhor? Essa é a noite, amados, que o Senhor se faz presente. Essa é a noite que o Senhor, como Ele fez, ide, vá e se apresente ao sacerdote. E eu, no meio do caminho, a bênção foi derramada sobre os 10. Todos foram curados, todos receberam o que foram buscar da parte de Deus, antes mesmo de chegar e se apresentar. A cura e o milagre aconteceu na vida deles. E essa noite o que o Senhor quer fazer é, na vinda para a casa do Senhor, que Ele quer fazer esse milagre na sua vida. Amém?
Eu vou pedir à igreja para se colocar de pé. Vou chamar aqui o meu pastor, nosso pastor. Eu quero perguntar essa noite, o que você veio buscar ao Senhor essa noite? O que você veio colocar diante do Senhor? Qual é a dificuldade? O que você está precisando? Aqueles homens sabiam o que eles queriam e sabiam quem era Jesus, porque eles ouviram falar de Jesus e as suas maravilhas. Eles ouviram falar que Jesus era aquele que tinha poder de ressuscitar mortos, era aquele que tinha poder de curar, era aquele que tinha poder de libertar, é aquele que tem todo o poder. Eles ouviram falar desse Jesus. Aleluia. E foram ao encontro desse Senhor. Eu vou chamar a igreja para estar aqui na frente, nosso pastor vai estar orando, para que nós possamos colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Não esqueça, é no caminho. É no caminho que o Senhor opera. Basta uma palavra. Amém? Amém. Mais alguém? Isso. É no caminho, né? Então, se você ainda não viu as coisas acontecendo, você não pode sair do caminho. Né? Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Nós estamos no lugar certo. Você pode estender suas mãos para cá, abençoar a vida desses irmãos. Senhor Santo Poderoso Deus, nós te exaltamos nessa noite, Deus, pela palavra ministrada. Ó Deus, como nós muitas vezes, ó Deus, olhamos, ó Deus, para um texto bíblico e lembramos da história, mas como é bom, ó Deus, ouvir a Tua voz, a ministrar no nosso coração, ó Deus, que é pelo caminho, que é enquanto nós caminhamos na Tua direção, Senhor, o Senhor opera, enquanto perseveramos que o Senhor opera. Ó Deus, eu sei que a força, Deus, não está em mim, a força não está, ó Deus, nas palavras que falo, na minha oração, Senhor, mas a força está naquele que ouve a nossa oração, o nosso Deus que ouve a nossa oração, aquele que tem o poder nas mãos e que diz que os seus ouvidos estão atentos à oração feita neste lugar. Então é a Ti, Senhor, que nós clamamos, é em Teu nome que nós proclamamos, é em Teu nome que nós proclamamos cura, é em Teu nome que nós proclamamos libertação, é em Teu nome, Senhor, nessa noite que nos rendemos, ó Deus, como aqueles 10 leprosos, ó Deus, pedindo a cura, pedindo, ó Deus, a salvação, pedindo a mudança, pedindo a solução, pedindo, ó Deus, a intervenção dos céus, pedindo, ó Pai querido, grandes bênçãos na nossa vida, porque, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus e não há outro Deus além de Ti, Pai. Mas nessa noite, Senhor, nós fazemos como aqueles 10 leprosos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha para nós, olha para nós. Senhor, nós estamos leprosos, nós estamos com dificuldades, nós não temos como continuar. A caminhada chegada no final, o final chegou, Senhor. E se o final chegou, Pai, o que fazer? Ah, Deus, a Tua palavra nos diz nessa noite, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós estamos aqui nessa noite, Senhor, crendo nessa palavra, crendo nesse momento de oração. Senhor, nós não nos calaremos, nós não pararemos, Senhor, nós não vamos parar de orar, de buscar ao Senhor, porque nós não temos outro e só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só o Senhor tem palavra de cura. Ó Deus, como fez o centurião, Senhor, se o Senhor quiser, basta apenas o Senhor dar uma ordem, uma palavra do Senhor, e toda a enfermidade
tempestade cessa, e toda dificuldade cessa, e aquele que está longe retorna, e aquele que está fora do teu caminho volta. Senhor, nós cremos e nós cremos no teu poder. Acrescenta-nos fé, Senhor, porque nós não queremos ficar pelo meio do caminho, desistir, mas estamos aqui, Senhor, nessa noite. Pai querido, eu apresento a tua igreja de uma forma geral. Senhor, abençoa a tua casa, que a tua casa continue perseverando, mas em especial quero apresentar os teus filhos que vieram aqui à frente. Senhor, quem sabe não foi nessa noite que foi pelo caminho que o Senhor operou, quem sabe não foi nesse passo, ó Deus, de fé dos teus filhos, ó Deus, que eles vão receber, ó Deus, a resposta do Senhor. Quem sabe nessa noite, Senhor, com esse ato de fé vindo aqui na frente, Senhor, entregando a sua vida mais uma vez, Senhor, quem sabe não foi nessa noite que o Senhor liberou a palavra na vida dos meus irmãos. Abençoe esses meus irmãos, entra com providência na vida dos meus irmãos e faça maravilhas na vida deles, ó Pai, para a tua honra, Pai, e tua glória, e nos permita, Senhor, sempre ser gratos, sempre voltar, ó Deus, a Ti, sempre reconhecer que é o Senhor, sempre reconhecer que só Tu podes. Então nessa noite faça maravilhas, faça milagres na vida dos teus filhos. Eu consagro, ó Deus, a vida deles, eu consagro a família deles em Tuas mãos, eu consagro os seus filhos em Tuas mãos, eu consagro os seus projetos, eu consagro pelo poder que há no Teu nome, ó Deus, os sonhos, as realizações, eu consagro os cursos, consagro as faculdades, consagro os concursos nessa noite. Deus, eu consagro pelo poder que há no Teu nome a casa, ó Deus, a entrada da casa, coloca os Teus anjos acampados ao redor da casa dos Teus filhos, venha operar grandemente, ó Deus, livra de todo mal, coloca, Senhor, abençoe a casa dos Teus filhos. Senhor, eu consagro as finanças dos Teus filhos, entra com providência nas finanças. Eu consagro também, ó Deus, em nome de Jesus, a despensa dos Teus filhos, aonde não vai faltar azeite, aonde não vai faltar farinha na panela, aonde não vai faltar provisão do Senhor. Senhor, eu abençoo poderosamente pelo poder que há no Teu nome a vida dos Teus filhos. Eu consagro a sua vida espiritual, eu consagro a sua vida emocional. Ó Deus, nós decretamos falência, ó Deus, em nome de Jesus, decretamos falência em toda depressão, nós decretamos falência, ó Deus, em toda, ó Deus, desânimo, nós decretamos falência, ó Deus, em todo desespero, nós decretamos falência, ó Deus, em pensamentos ruins, mas, ó Deus, nós profetizamos nessa noite que eles são abençoados, que eles são, ó Deus, filhos do Senhor, que eles caminham na vida, na presença do Senhor, e que eles são, ó Deus, abençoados pelo Teu poder. Nessa noite consagramos a vida dos Teus filhos, e que o Senhor poderosamente entre com providência e faça maravilhas na vida dos meus irmãos. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse culto, e muito obrigado por eles que vieram aqui à frente. Ó Deus, honra a fé dos Teus filhos, honra, ó Deus, a fé dos Teus filhos, honra a fé dos Teus filhos nessa noite, Senhor, porque nós estamos aqui diante de um Deus todo-poderoso. Ao Senhor toda a honra e toda a glória em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos cantar Ministério de Louvor. Pode repetir aquele segundo louvor. Muralhas vão cair, demônios fugirão, em nome de Jesus. Esse mesmo, para a glória do Senhor. Vou fazer o back. Nós vamos nessa noite, em nome de Jesus, profetizar. Amém? Muralhas vão cair. Amém? Demônio vai sair em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aonde nós estamos, a presença do Senhor. Onde a presença do Senhor está, é só o Senhor que tem que estar. Amém? Aleluia. Quero
ouvido outra vez em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios Aleluia. fugirão, ao ouvir de que Jesus Montanhas. é o Rei dos Reis. Mais forte. Montanhas vão cair, Demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia. Só a igreja, em nome de Jesus. Vamos declarar isso, só a igreja. Porque nós oramos aqui e às vezes são montanhas. São montanhas. E se a gente declara, ora, canta e não crê, montanhas vão cair. Amém? Demônios fogem, tem que fugir mesmo. Em nome de Jesus, demônio tem que sair mesmo. Demônios tem que sair da nossa casa, da nossa vida. Demônios que nos perturbam, demônios que nos trazem pecado, demônios que ficam nos atentando, né? Mas as muralhas também vão cair. Lembra? Deus me fez lembrar agora.
Josué deu ordem ao povo de rodear Jericó. Do primeiro ao sexto dia, uma vez por dia. No sétimo dia, 7 vezes. 13 vezes eles rodearam Jericó. 13 vezes eles estavam ao redor de Jericó. Muralhas caíram. Continue e vamos declarar. Amém? Só a igreja, só a igreja. Eu queria ouvir a igreja, pode ser o teclado, mas a igreja. E se você está aqui e não crê nisso, você está no lugar errado. Com muito respeito e carinho que eu te falo nessa noite. Em nome de Jesus, vamos cantar? Muralhas. Montanhas vão cair, demônios fugirão. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, montanhas vão cair. Em nome de Jesus. Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis, montanhas vão cair. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. É o Rei dos Reis. Senhor Deus, nessa noite nós declaramos pelo poder que há no teu nome, que montanhas vão cair, que demônios fugirão da nossa presença, não suportarão a tua presença na nossa vida e darão em retirada pelo poder que há no teu nome. Montanhas, muralhas, dificuldades, pelo poder que há no teu nome também nessa noite, vão cair, Senhor, porque o Senhor é Deus poderoso. E nós estamos aqui declarando, Senhor, que o Senhor pode, que o Senhor tem o poder. O Senhor é o Rei eterno. E em teu nome, ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis, os poderes do mal dão em retirada. Ao ouvir que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, a enfermidade dá em retirada. Em o nome de Jesus nessa noite, Senhor, nós declaramos pelo poder que há no teu nome. Clamo Jesus, clamo o teu nome, Jesus, clamo o teu nome, Pai, clamo o teu nome que é poderoso, clamo o teu nome nessa noite, Senhor, clamo o teu nome nessa noite, Pai. Muralhas vão cair, montanhas vão cair, dificuldades vão cair, problemas vão cair, enfermidades vão cair e demônios vão sair pelo poder que há no teu nome. Senhor, nós te pedimos nessa noite, faça assim nessa noite, Pai, porque daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Seja declarado nessa noite que ao teu nome todo joelho se dobra, ao teu nome toda enfermidade se dobra, e ao teu nome nós declaramos vitória ao teu povo, vitória nesse lugar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glorificado seja Deus. Que Deus te abençoe. Vamos para nossos lares, para a honra e a glória. Você que vai nos assistir, que Deus continue ministrando na tua vida poderosamente, em um nome santo de Jesus. Amém e amém.